Hola a todos, bienvenidos. Les saluda el MVP Nicolás Nakazone. El día de hoy tenemos el honor de tener como invitada para nuestro talk a Viviane Ribeiro, de Brasil, que ya actualmente se encuentra en Portugal, en Lisboa, con el cual vamos a conversar sobre el tema de real time, ¿no? De datos en real time. Vivian, ¿nos escuchas? Sim, estou ouvindo vocês. Boa tarde a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el meeting del día de hoy va a ser en portugués, que es un idioma que se parece bastante al español. Viva nos ha prometido que en un siguiente meetup ya nos estará hablando un poquito en español. Creo que lo ha puesto como uno de sus objetivos del año 2019, por ahí lo vi en LinkedIn. Así que Vivian, te damos la bienvenida y bueno, podemos comenzar con el meetup del día de hoy. Ya te di permisos de presenter. Exatamente. Pessoal, primeiramente, muito boa noite. Boa noite aqui para mim, né? Que aqui são 10 horas da noite. Muito boa tarde a todos. Buenas tardes, certo? A todos. O meu espanhol ainda não é muito bom, né? Eu até disse para o Nicolas para de repente a gente adiar para eu poder trazer essa sessão em espanhol, mas com certeza na próxima eu vou trazer a palestra em espanhol para vocês. Hoje eu posso fazer ela em português ou em inglês, no que vocês se sentirem mais confortáveis. Sí, yo creo que Vivian hablamos en portugués. Creo que para todos va a ser más sencillo. Todas os atendimentos, todas as precauções possíveis, né? Todas as ações necessárias nesses casos. Mas com análise de dados em tempo real, nós podemos passar a trabalhar de uma forma proativa. Ou seja, antes de acontecer o incidente, eu posso efetivamente avaliar a situação e tomar ações antes que ele aconteça. Então, antes que a pessoa venha a sofrer um infarto, eu posso já fazer ações. Posso, por exemplo, enviar uma mensagem para o paciente, pedir para que ele passe no consultório, o médico pode recomendar que o paciente tome uma medicação e evite efetivamente que o paciente venha a sofrer um infarto. Esse é só um exemplo de vários cenários ou vários casos que a gente pode ter uma aplicabilidade prática hoje dentro das nossas organizações. Mas existem alguns desafios dentro desse processo. E quais são eles? Quando nós estamos trabalhando com a análise de dados em tempo real, um dos desafios é que nós precisamos receber esses dados, processar eles, armazenar os dados e considerar trabalhar com um alto volume. E análise de dados em tempo real. E além disso, conforme eu estou recebendo os dados, eu preciso criar mecanismos onde eu vou identificar, selecionar os dados e tomar as devidas ações. Como, por exemplo, imaginem que eu estou fazendo uma análise de fraudes e estou identificando possíveis fraudes bancárias ou possíveis transações fraudulentas dentro do meu sistema. Eu preciso, no momento que eu identifiquei que aquela transação é uma fraude, eu preciso tomar uma ação rápida com aquela informação. Eu preciso apresentar aquele dado num dashboard, eu preciso disparar ações internas dentro do meu sistema para que realmente eu consiga tomar ações imediatas referente àquela informação. Um outro ponto a pensar e a considerar dentro dos nossos projetos é identificar quem vão ser os data producers, que nós chamamos, que são os produtores, quem vai estar fornecendo os dados, né? Quem vai estar produzindo os dados, e os data consumers, que é quem vai estar consumindo esses dados. Então, eu preciso mapear e identificar isso claramente. Outra questão.
A gente precisa trabalhar de uma forma simples, ou seja, ter simplicidade, escalabilidade, scalability e reliability, ou seja, eu preciso ter um ambiente onde eu consiga administrar, gerenciar, ter facilidade na gestão, mas que ele me permita que seja escalável. Ou seja, eu posso iniciar o meu projeto atendendo ou lendo, por exemplo, em torno de 1000 eventos por segundo, né? 1000 pacotes de dados, lá onde eu vou estar coletando esses dados. Mas imaginem que dentro de 2 a 3 meses eu possa ter que vir a processar algo em torno de 20.000 mensagens por segundo. Então, como é que meu sistema vai atender e vai me permitir? Ele vai ser escalável? Eu preciso prever, e um dos pré-requisitos, normalmente, dentro desses projetos, é ter um ambiente escalável, né? E que permita também fazer ajustes em termos de data rates e prevenir e evitar a perda de dados. Eu não posso perder nenhum dado importante em meio a todo esse processo, certo? O que mais? Referente à segurança, eu preciso me preocupar em que os dados passem criptografados e que somente clientes autorizados tenham acesso a essas informações, né? Então, como é que eu garanto a segurança do meu ambiente? Então, quando vocês forem definir quais são as ferramentas, soluções, arquiteturas, tenham todos esses pontos em mente, que são pontos importantes dentro do projeto e da arquitetura de vocês. E aí, falando um pouco mais e descendo mais na parte de arquitetura para análise de dados em tempo real, essa imagem não é uma imagem tão bonita, mas é uma imagem que funciona muito bem para explicar arquitetura. Ou seja, imaginem que nós temos aqui os data sources, ou seja, nós temos os nossos data producers, né, os que estão produzindo os dados, né, os que estão, é a origem dos nossos dados. E todos esses dados que estão sendo produzidos ou que são a nossa origem dos dados, eu preciso receber esses dados. E para receber esses dados, eu passo pela fase ou pela camada que nós chamamos de ingestion. E dentro dessa camada de ingestion, nós temos algumas ferramentas que podem nos ajudar a receber e a processar e armazenar esses dados. São elas, não sei se vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar, escreve aí no chat que sim. Quem não ouviu falar, já coloca aí que não. Mas essas ferramentas é o Event Hub, IoT Hub e Kafka. Então, essas são algumas das soluções que nós podemos utilizar dentro do nosso sistema de ingestion. Passando pelo processo e pela fase de ingestion, ou seja, recebi as mensagens fazendo uso desses Message Broker Services, que é no caso Event Hub, Kafka, eu posso passar esses dados para a fase de Stream Processing. Nessa fase de Stream Processing, eu também tenho uma série de ferramentas, que depois eu vou detalhar todas as opções e ferramentas que nós temos disponíveis, onde nós podemos justamente filtrar os dados e selecionar os dados e efetivamente dizer o que fazer com esses dados. Então, é nessa fase do Stream Processing que eu vou estar agregando, filtrando, processando e distribuindo os dados. Então, imaginem que, pegando aquele exemplo da análise de fraudes, imagina que eu identifiquei que aquele dado que eu estou recebendo no momento, ele é uma fraude. Eu preciso disparar um alerta no meu Power BI Dashboard, por exemplo. Então, eu poderia pegar a ferramenta do Stream Analytics e dizer, tudo que for considerado fraude, seguindo determinadas regras, eu vou pegar esses dados e eu vou jogar lá na minha ferramenta do Power BI de front-end. Ao mesmo tempo que eu posso dizer para ele pegar também esses dados e armazenar dentro de alguma ferramenta de armazenamento de dados, como SQL Data Warehouse, AgeBase, né, e Hive. Então, eu posso estar distribuindo esses dados ao mesmo tempo que eu estou mandando armazenar numa base de dados para consultas posteriores. Eu posso estar plotando a informação em tempo real nas minhas ferramentas de front-end e de dashboards, tá bom? Dentro da fase de Message Ingestion Solutions, só para deixar todo mundo na mesma página,
Deixa eu contextualizar um pouquinho melhor para vocês sobre cada uma dessas ferramentas. Então, hoje nós temos, dentro do cenário Microsoft, dentro do Azure, nós temos o Azure Event Hub. O Azure Event Hub é uma ferramenta é um Message Broker Service, onde ele permite receber milhões de mensagens de eventos por segundo. Ele é uma ferramenta que é fácil de inicializar dentro do serviço do Azure. Com alguns cliques você já consegue subir uma instância do Azure Event Hub. E ele pode te ajudar a receber esses milhões de mensagens por segundo. Kafka é um software, é uma ferramenta open source, também de mensageria, um Message Broker Service, e tem várias funcionalidades dentro do Kafka que nós podemos utilizar, e ele também pode processar milhões de mensagens por segundo, tá? Qual que é a diferença aqui? A grande diferença é que eu posso ter o meu Kafka dentro do meu ambiente on-premise, e a diferença também é que o Kafka eu preciso de ter um cluster para subir ou para inicializar um Kafka, enquanto o Azure Event Hub ele funciona num formato de PaaS, né, onde eu posso iniciar esse serviço dentro do Azure, que é um Platform as a Service. E aí nós temos o Azure IoT Hub. O Azure IoT Hub, ele provê comunicação bidirecional entre dispositivos IoT. E ele também é uma solução altamente escalável, segura e foi desenvolvida especialmente para trabalhar, para conectar milhões de dispositivos simultaneamente. E aí existe uma grande questão que muitas pessoas se perguntam. Vivi, são muitas as ferramentas. Qual ferramenta eu devo escolher, eu devo considerar para o meu cenário? Claro que assim, existem diferentes tipos de arquiteturas, mas basicamente eu procurei trazer aqui um comparativo para vocês. E nós podemos focar nas diferenças chaves entre cada um deles. Então, basicamente, IoT Hub, como ele foi uma solução, ele é uma solução desenvolvida especificamente para trabalhar com IoT devices, mesmo que o seu projeto esteja no início, o ideal é você trabalhar com o IoT Hub Service. Por quê? Porque ele te provê mais segurança, ele te permite também ter uma comunicação bidirecional com os teus devices, o que significa que, ao mesmo tempo que você pode estar recebendo dados do seu dispositivo, você pode estar encaminhando políticas, né, encaminhando informações para ele também. Outra questão é segurança. Então, ele permite também que você valide a identidade por device ou até mesmo estabeleça políticas e controles de acesso. Event Hub, como eu comentei com vocês, ele funciona como um PaaS. Então, ele é um serviço que você consegue inicializar com poucos cliques, rapidamente. E, rapidamente, ele provê toda a solução que você precisa para processar milhões de eventos e mensagens por segundo. Ele trabalha com protocolos como AMQP e HTTPS. Tá? Kafka, como você depende de ter um cluster para rodar o Kafka, você vai ter um pouco mais de esforços administrativos, porque você tem um cluster para manter, para gerenciar, mas ao mesmo tempo que o Kafka ele é muito mais customizável que o Event Hub. Então, o Event Hub, a gestão dele é mais simplificada, é mais fácil, mas o Kafka, por outro lado, ele te permite mais customizações. Aí existem algumas perguntas que vocês podem fazer para vocês mesmos, né, quando vocês estiverem optando por uma solução ou outra. Então, se você precisa de uma comunicação bidirecional entre os seus dispositivos IoT e Azure, precisa? Então, IoT Hub. Se você precisa gerenciar acesso individual de dispositivos e estar apto a revogar o acesso de um device específico, IoT Hub é o melhor caminho.
Se você precisar escolher entre Event Hub ou Kafka, no final do dia, você precisa fazer a seguinte pergunta: qual nível de controle você precisa? Se você precisa de uma solução onde você precisa ter um ambiente mais customizado, Kafka seria a solução ideal. Agora, se você precisa ter um ambiente que é mais fácil de administrar, escalável, é tão seguro quanto, e o Event Hub, inclusive, suporta trabalhar com o protocolo Kafka também, Event Hub é uma excelente opção, tá? Então, essas são algumas das questões. Pessoal, claro que existem arquiteturas que, por vezes, o pessoal trabalha com IoT Hub e usa Event Hub também, tá? Então, pode variar, por vezes, você ter mais de um serviço dentro da sua arquitetura. Isso pode acontecer, até porque eles têm propósitos também distintos, né? Então, por vezes, você pode estar lá recebendo comunicação de um IoT Hub, mas também colocar um Event Hub dentro da sua arquitetura. Tá? Mas por hora, eu entendo que esses pontos chaves já ajudam vocês a definir um pouco quando utilizar um ou outro, e por vezes também talvez utilizar mais de uma solução dentro da arquitetura. E agora que nós falamos bastante, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para ir colocando as dúvidas de vocês no chat, tá bom? Ó, de vez em quando eu vou parando aqui. Se tiverem dúvida, por gentileza, me sinalizem. Vamos dar uma olhada na parte prática, que é a parte normalmente mais legal. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho um client, onde esse client, basicamente, o que ele está fazendo? Ele vai lá no meu Twitter, num serviço que eu inicializei no Twitter. Então, por debaixo dos panos, deixa eu pegar aqui o arquivo de configuração para vocês entenderem. Deixa eu abrir esse cara aqui. Então, olha só, essa aqui é a configuração que eu tenho por baixo, tá? Então, o que acontece? Estou indo lá na conta do meu Twitter e eu estou dizendo para ele que eu quero capturar todos os tweets que utilizam essas hashtags e eu quero mandar todas essas informações para o meu Event Hub. Então, aqui, ó, eu estou chamando o Event Hub, que é o meu Message Broker Service, que vai receber todas as mensagens que eu estiver buscando e capturando do Twitter. Então, isso é o que o meu cliente está fazendo, ó. Ele está mandando essas informações para o meu serviço do Event Hub. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Event Hub. Aqui, gente, eu tenho o meu portal do Azure e eu tenho já o Event Hub inicializado aqui. E para criar o Event Hub, é só vir aqui em criar recursos, e aí a gente tem a parte de Event Hub Service. Cadê o carinha aqui? Agora, nem me lembro mais se ele está aqui, deixa eu achar ele. E ele é bem simples, ó, aqui tá os hubs de eventos, ó, que ele tá em português até aqui na minha máquina. Então, aqui achei o hub de eventos e eu posso simplesmente criar e inicializar esse serviço, tá? Ele é relativamente simples. Você dá um nome para o Event Hub, seleciona qual camada de preço que você vai utilizar. Você pode habilitar o protocolo Kafka para comunicação, tá? Então, ele pode utilizar o protocolo Kafka também, se você tiver clientes que se comunicam fazendo uso do protocolo Kafka. Qual grupo de recursos? Eu posso selecionar o grupo de recursos, localização e pronto, criar. E aí eu criei o meu Event Hub. Como eu já criei, eu não vou criar agora, tá? Eu só vou mostrar para vocês o que eu já tenho aqui. Então, deixa eu achar aqui, Hub EAD BI do Brasil, que é o meu Event Hub. Dentro desse Hub de eventos, ou Event Hub Service, eu tenho duas entidades dele. Uma porque eu estou utilizando para essa demo aqui, para essa aplicação. Então, imaginem que esse aqui é um Data Producer, né? Ele está produzindo os dados e está mandando para esse Event Hub aqui, que é o EAD Event Hub. Então, todos aqueles dados ele está mandando para esse carinha aqui.
E aqui, inclusive, eu tenho a tela de gerenciamento dele, onde eu consigo ver, ó, as mensagens que estão entrando, processamento que ele está fazendo, tá? Por sua vez, o que eu estou fazendo? Eu estou mandando todos esses tweets em tempo real para o Power BI. Então, aqui, ó, estão vendo que ele está atualizando? Vou deixar aqui parado um pouquinho para vocês acompanharem. Ó, tá ali em 820, 130, ó, agora já foi para 822, 133, 135. Então, esse aqui, eu estou no Power BI mandando em tempo real todas essas informações para ele. Se eu clicar aqui, eu posso ir no dashboard mais detalhado. Deixa eu pegar esse outro carinha aqui. Ó, então, por exemplo, posso entrar aqui e fazer filtros, posso pegar só o dia atual, pegar a média de sentimento por assunto, tá? E aí eu posso ir fazendo a análise dos dados. Mas eu não vou entrar em detalhes com vocês do Power BI, porque não é o objetivo. Meu objetivo maior é efetivamente mostrar para vocês como funciona a arquitetura técnica por trás disso, tá? Bom, então imagine o seguinte, eu tenho essa aplicação que está produzindo os dados, está mandando esses dados para o meu Event Hub, e eu tenho uma outra ferramenta que eu estou usando nessa demo aqui, que é o Stream Analytics. Então, o Stream Analytics, lembram que eu mostrei para vocês no slide que tinha o Message Broker Service para receber os dados e depois passava pela camada de Stream Analytics? Então, aqui eu tenho um serviço do Stream Analytics. O que esse serviço faz? Ó, notem aqui que eu tenho uma entrada, e nessa entrada eu tenho aqui, a entrada basicamente é o data source, a origem. Então aqui eu estou dizendo que ele vai receber os dados desse Event Hub Service aqui. Então, ó, tá vendo que ele está pegando os dados do EAD Event Hub? Então, quando eu estou pegando essa aplicação, eu estou mandando os dados para esse Event Hub, estou produzindo esses dados. E aqui no Stream, eu estou lendo os dados do Event Hub. E aí, deixa eu voltar aqui. Então, a minha entrada é do Event Hub, e a questão é, onde é que é a saída? A minha saída é no Power BI. Então, aqui eu configurei a saída do meu dado. Se vocês olharem aqui com atenção, eu estou mandando para o Power BI, e aí eu usei uma conta, né, a conta do Azure, que eu tenho lá no domínio da BI, para enviar esses dados aqui, tá? E aí eu tenho o dataset name. Então, se eu for lá no Power BI, inclusive, deixa eu mostrar para vocês, eu tenho aquele conjunto de dados ali, que é o Twitter Stream, estão vendo? Ou é Steam Twitter, agora não me lembro qual dos dois que é, mas é um desses dois aqui. E a partir daqui eu posso desenhar, né, e fazer meus dashboards, gerenciar permissionamento e tudo mais. Bom, eu tenho a entrada, tem uma coisa, deixa eu fechar aqui e mostrar mais uma questão para vocês. Eu tenho definido aqui o input dos dados, eu tenho definido para onde ele vai mandar os dados. Mas como é que eu defino quais dados ele vai mandar para o Power BI? Com essa consulta aqui. Então, essa consulta que, para quem conhece Transact SQL, vai conseguir operar nessa linguagem aqui, porque ela é muito próxima de Transact SQL. Então, eu consigo montar um SQL Statement aqui dizendo quais são as informações que efetivamente eu quero selecionar e mandar para dentro do Power BI. Tá? Ó, esse Twitter Event Hub aqui que tem no front é a minha entrada, que é aonde que ele está buscando? Lá no Event Hub. Então, lá dentro do Event Hub, ele está recebendo todas essas informações. Ok? Ficou claro, pessoal? Ó, aqui no Power BI, deixa eu lembrar qual que era o dataset também. Ó, é Twitter Stream. Então, o que, que vai acontecer? Se eu for lá nesse dataset Twitter Stream, esse cara aqui, ó. Ó, eu poderia já criar um relatório. Ó, e aí ele me mostra aqui todos os dados, que é o que eu estou trazendo dessa consulta. Eu posso sair criando os relatórios e depois plotar lá no painel. Ó, poderia trazer esse aqui que eu estou usando lá, né? Ou um outro gráfico qualquer. Aí é Power BI puro, né? A gente pode ir montando e plotando a informação, tá? Essa é uma demonstração que eu queria fazer para vocês. Existe uma outra, que é o seguinte.
eu tenho um Azure Databricks aqui. Não sei quem já ouviu falar de Azure Databricks. Azure Databricks é uma solução da Microsoft que roda, que permite rodar scripts em Python, Scala, e por baixo ele tem um cluster onde faz uso de Spark e performa muito bem. Então, o que eu estou fazendo aqui no meu Azure Databricks? Eu tenho 2 scripts aqui no meu workspace, onde um ele vai processar, vai enviar os tweets, ou seja, esse script aqui, ele é o meu data producer, tá? Ele está produzindo os dados. Então, aqui eu importo algumas bibliotecas, e aqui eu estou conectando, ó, notem que eu estou conectando no meu Event Hub. Só que dessa vez eu estou utilizando o Event Hub Twitter Databricks, que é o outro que eu tenho lá, porque eu tenho, vocês viram que eu tinha 2 Event Hub, né? E aí, claro, passo aqui as chaves, conecto no serviço. Na sequência, eu processo aqui, declaro para ler as mensagens, importo algumas bibliotecas do Twitter. Aqui eu me conecto lá no Twitter também, porque conectando no Twitter para buscar e capturar os dados de lá. E aí, deixa eu fazer isso. Então, basicamente, eu vou me conectar no Twitter. Ele já está executando, eu já tinha executado antes, ele já está rodando aqui, na realidade eu deixei ele executando e nem vi que eu tinha deixado executando. Mas ok. E basicamente tem um outro ponto importante que é, eu estou dizendo para ele, tudo que tiver usando hashtag Azure, você captura essa informação lá no Twitter e manda para o meu Event Hub. Ou seja, se vocês tweetarem alguma coisa usando a hashtag Azure, eu consigo capturar aqui em tempo real. Ó, estão vendo? Ó, tudo que o pessoal está tweetando, fazendo uso de hashtag Azure, eu consigo capturar e mandar para o Event Hub. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou mudar. Ó, tem a Workspace onde eu processo, envio os tweets, e eu tenho um outro para analisar. Ou seja, esse aqui, eu vou conectar lá no meu Event Hub. Ó, estou conectando no Event Hub. E eu vou ler os tweets que tem lá. Tá? Basicamente é isso que eu estou fazendo. Então, olha só, aqui ele já está conectado lá. E eu estou lendo tudo que está no Event Hub. Só que qual que é o problema aqui? Ele está trazendo tudo num formato binário. Porque o Event Hub, ele armazena os dados no formato binário. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu quero ler esses dados um formato que eu consiga efetivamente entender eles. Então, eu vou passar para esse outro script aqui. E, basicamente, o que esse outro script faz? Ó, esse script, ele declara aqui messages, né? Onde eu vou trazer os dados, mas os dados numa forma mais estruturados. E aí é onde vai ter uma saída de um dado onde eu consiga efetivamente ler e interpretar o que ele está mandando. Então, ó, notem que agora sim eu consigo, ó, workshop online em fevereiro, estude sempre, e por aí vai. Ou seja, eu estou capturando todos os dados que estão vindo em tempo real do Twitter, que fazem uso da hashtag Azure. Mas agora, ok, tudo muito bacana, mas nós queremos mais, né? Nós estamos falando de transformação digital, nós estamos numa era onde nós falamos de inteligência artificial e nós queremos fazer uso de tudo isso em tempo real, não é mesmo? Então, vamos avançar um pouquinho mais na nossa demo, onde, agora eu tenho um script gigante aqui, onde o que eu faço agora? Claro que eu importo mais algumas bibliotecas, mas eu faço uso de Cognitive Services API, ou seja, eu estou fazendo uso de análise de sentimento, estou fazendo uso aqui das APIs dos serviços cognitivos, para que eu possa capturar o dado do Twitter e em tempo real fazer uma análise de sentimento e saber se aquilo que estão falando da minha empresa, se aquilo que estão falando do meu produto ou do meu evento, se é positivo ou se é negativo. Então, eu uso aqui as Cognitive Services API justamente para
poder, ó, tô declarando aqui, tô usando get language, o que mais? Get sentiments para obter o sentimento. E no final eu vou anexar mais uma coluna na saída dos meus dados, onde além de trazer o texto, o tweet, ele me traz também um score. Esse score, o que significa? Estão vendo aqui o score? Quanto mais próximo de 0, significa que pode ser um tweet negativo e que eu preciso tomar alguma ação em relação a ele. Quanto mais próximo de 1, é positivo. Tá? Então, ele vai fazendo essa análise. Então, teria que bater aqui e olhar se tiver alguma coisa próximo de 0. Seria importante eu tomar ações em relação a este tweet, porque ele pode ser prejudicial para a minha empresa, né? Ou para o meu evento, e por aí vai. Ok? Então, eu vou parar a execução aqui, deixa eu parar do outro script. E deixa eu voltar para o PPT. E, pessoal, de novo, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para questionar, tá bom? Aproveitem. Bom, então, o que nós vimos nas demos? Nós vimos que nós temos as aplicações, né? Que nós estávamos recebendo dados dos data producers, e nós usamos na nossa demonstração o Event Hub Service, e nós usamos o Stream Analytics. E lá dentro do Stream Analytics nós distribuímos a informação, nós filtramos, agregamos e distribuímos, onde nós definimos que aqueles dados iam direto para um dashboard no Power BI. Mas eu também poderia dizer que ao mesmo tempo que eu estou mandando aquele dado para o Power BI, eu poderia estar mandando para um Data Lake, para um SQL Data Warehouse ou para outras formas de armazenamento ou outras ferramentas da camada de apresentação. Esse é um outro tipo de arquitetura que a gente pode utilizar. Nesse exemplo, nós estamos fazendo uso de Kafka para receber dados de sensores e dados relacionados a eventos. Notem que nós temos 2 caminhos de entrada dos dados. Nós temos um caminho que vem pelo Kafka, traz os dados aqui para o Databricks. Nós temos um outro caminho que a gente faz uso de Azure Data Factory. Vocês já usaram Azure Data Factory? Conhecem? Azure Data Factory é uma ferramenta semelhante ao Integration Services, só que na nuvem. Semelhante, eu digo, semelhante no sentido do propósito. Só que enquanto o Integration Services trabalha mais com formato on-premise, manda dados para a nuvem também, o Azure Data Factory é uma ferramenta desenvolvida todo para processar, trazer dados para a nuvem, e ele ajuda muito e aumenta muito, por vezes, a performance da extração dos dados. Então, normalmente, para esses dados mais estruturados, a gente pode fazer uso do Data Factory. Traz os dados para um formato de armazenamento, como Data Lake ou Azure Blob Storage, e usa o Databricks para integrar os dados das 2 fontes, então dos dados que estão vindo em tempo real, dos dados que estão vindo de sensores e também aqueles dados mais estruturados. O Azure Databricks, por sua vez, ele vai permitir que vocês executem scripts, trabalhem os dados estruturados e não estruturados. É nessa camada que nós vamos fazer uso das ferramentas, serviços de inteligência artificial também. E aí, depois de preparar, de treinar, de formatar esses dados, de transformar, vocês podem distribuir os dados, seja para um Azure SQL Data Warehouse, por exemplo. Alguns dados vocês podem mandar direto para o Power BI. Outros dados vocês podem estar mandando também como saída para um Azure Cosmos DB e ter aplicações em tempo real conectadas aqui também. Nesse outro caminho, então, imaginem que vocês vão ter o Data Warehouse, o Analysis Services, trazendo os dados do Data Warehouse e plotando informações no Power BI. Tá? Então, esse é um formato de arquitetura para suportar tanto análise de dados em tempo real, como análise de dados também no formato D-1 ou a cada hora, por exemplo. Falando um pouco de ferramentas de Streaming Solutions, nós temos várias ferramentas. E eu preparei para vocês um link, então anotem esse link aqui. Esse aqui é o bônus dessa sessão. Nesse link eu detalhei tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu procurei comparar todas as ferramentas
Então, lá eu tenho uma tabela onde ele diz quais são as diferenças de você usar uma ou outra ferramenta. Então, peguem esse link, deem uma olhadinha depois, tá? Só que esse link, ele tá todo em inglês. Mas, basicamente, quando vocês forem decidir qual tipo de solução de streaming utilizar, vocês precisam estar atentos aos seguintes pontos. Questão de programmability, ou seja, qual que é o suporte em termos de desenvolvimento e programação. Se a ferramenta suporta Scala, Python, Java, PHP, ou seja, quais são os tipos de linguagens de programação que a ferramenta suporta. Outra coisa, o modelo de precificação e licenciamento é por streaming units, é por hora de cluster. Qual que é o formato de licenciamento, porque isso vai impactar diretamente em questão de investimento dentro do seu projeto, né, no montante que você precisa investir dentro do projeto. Quando vocês estiverem processando dados aí significativo, mais de 1 giga, normalmente vocês vão estar trabalhando com cluster. Tá? Questão de integração. Considerem os tipos de suporte para entradas e para saída de dados e também informações referentes à escalabilidade. Então, esse link ele traz todo o detalhamento e comparativos de cada uma das ferramentas. Por fim, mas não menos importante, nós temos a Lambda Architecture, não sei se vocês já ouviram falar, mas quando a gente fala de análise de dados em tempo real, basicamente ela surgiu da Lambda Architecture, onde a gente precisa prever que todos os novos dados, eles podem entrar e serem processados a partir de 2 camadas. Então, eu posso ter a camada onde esses dados vão ser processados mais de uma forma de tempos em tempos, né? E eu tenho a camada onde eu tenho o speed layer, que é a camada onde realmente eu vou trabalhar e analisar os dados em tempo real. Tá? E claro que aqui eu posso fazer um merge de ambos os dados, então aqui eu tenho a camada onde eu trabalho mais com análise de dados D-1 ou de hora em hora, né? E eu posso consolidar e fazer um merge para responder a todas as questões do meu negócio. Imaginem que na batch layer eu vou processar dados, vou olhar para as visualizações, por exemplo, quais foram os tweets processados nas últimas semanas ou no último mês. E na speed layer eu vou verificar quais foram os tweets processados na última hora, né, nos últimos segundos. Então, aqui eu respondo mais dados mais históricos e aqui mais os dados realmente em tempo real. Bom, que eu deixei um link para vocês também, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso. Outra arquitetura e solução que vocês podem pensar em explorar para análise de dados em tempo real é fazer uso do Cosmos DB. Então, o Cosmos DB ele tem uma Change Feed Features que vocês podem ativar e ele pode auxiliar vocês, junto com uma ferramenta de Spark Streaming, a efetivamente trabalhar e processar os dados em tempo real. Tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas queria deixar esse heads up também, que é uma solução, uma arquitetura que vocês podem pensar em explorar. Pessoal, aqui são os meus contatos. Fiquem à vontade para me contactar, aqui meus canais também. Fiquem à vontade para me contactar caso vocês tenham quaisquer dúvidas. Novamente, peguem esse link aqui. Esse link tem bastante informação para quem quer trabalhar com análise de dados em tempo real. Fato é que hoje nós temos diversas ferramentas disponíveis no mercado que nos permitem transformar efetivamente a forma como as organizações se conectam com seus clientes e parceiros. E o que faltam são pessoas preparadas para trabalhar com essas ferramentas. E vocês podem fazer toda a diferença. Então, por favor, façam a diferença. Muito obrigada. Listo, Vivian. Muchas gracias, de verdad que ha estado muy interesante tu presentación. Muito obrigado.